Esse é o programa número 1 do nosso canal no YouTube. É também o primeiro episódio da nossa primeira série, que é a série Liberdade de Ensinar ou Liberdade de Cátedra. A liberdade de ensinar, a gente está entendendo aqui como uma manifestação particular da liberdade de expressão. A liberdade de expressão está assegurada também na Constituição brasileira e na Constituição de grande parte dos países do mundo. A ideia de que professores e professoras têm que ter liberdade de ensinar, ela é uma expressão, uma ideia, um modo de ser professor que está presente em muitos outros países. A gente vai encontrar isso, essa palavra, essa expressão em inglês, em francês, a gente vai encontrar em russo, em espanhol, em italiano. A gente vai encontrar, na verdade, para professores e professoras de diferentes países e, o que é mais importante, professores e professoras de diferentes períodos históricos, não todos os períodos, mas muitos períodos, a ideia de que quando um professor ou uma professora põe o pé na sala de aula, ele é alguém que está dotado da liberdade de ensinar. A ideia de que uma professora ou um professor que está dando aula para uma criança no ensino fundamental, para um adolescente no ensino médio, ou que está dando aula no ensino superior, seja alguém dotado de liberdade de ensinar, especialmente para crianças e adolescentes, ela tem um valor muito grande. Esse valor é o valor de saber que quem está dando aula para aquelas crianças não é um papagaio que está apenas repetindo o que está no livro didático, não é uma máquina que apenas obedece um planejamento que já está feito, mas na verdade aquele sujeito, homem ou mulher, professor ou então professora, está apresentando o mundo para as crianças, como diz Hannah Arendt, é um sujeito intelectual e dotado de autonomia pedagógica, liberdade de expressão, liberdade de ensinar. Eu imagino que quem está nos escutando pode pensar em quais os filmes que se passam com professores e professoras de escola, tanto filmes como séries, que você já assistiu, que você gosta, e de como justamente os professores e professoras que fazem sucesso nesses filmes são aqueles sujeitos que são dotados de uma autonomia pedagógica, inventam, fazem acontecer, levam questões, perguntas, mexem com a cabeça dos alunos. Alguém pode ter lembrado de Sociedade dos Poetas Mortos, alguém pode ter lembrado do Sorriso de Mona Lisa, alguém pode lembrar séries da Netflix como Rita ou Merli, alguém pode lembrar, sei lá eu, Meu Querido Professor. Em todos esses casos, quem fez sucesso na escola, quem mexeu com a cabeça dos alunos, quem estimulou eles a conhecer o mundo de um modo com autonomia intelectual, foram professores e professoras que não eram burocratas. O que nós vamos desenvolver nesse programa é que esses professores e essas professoras estavam animados por essa ideia que é a da liberdade de ensinar, que às vezes se conhece como liberdade de cátedra. Alguém pode estar pensando que liberdade de ensinar é essa ideia que por vezes se escuta dizer, infelizmente até pela boca de alguns professores e professoras, que é a seguinte ideia: eu entro na sala de aula, fecho a porta da sala e posso fazer o que eu quiser lá dentro, porque afinal de contas eu tenho liberdade de ensinar. Não, mas um momentinho, quando tu fecha a porta da sala de aula, a Constituição Federal não ficou lá fora, a legislação criminal, o Código Penal não ficaram lá fora, os dispositivos constitucionais e pedagógicos não ficaram lá fora, eles entraram junto contigo. Então o que nós vamos desenvolver nos episódios seguintes dessa série são a partir dessa ideia que você vai ver num diagrama, que é a seguinte ideia: você tem no coração da hora que está dando aula, a coisa mais importante que anima um professor quando ele está dando aula é ele saber que ele tem liberdade de ensinar, uma modalidade que pertence à liberdade de expressão. Mas essa liberdade não funciona sozinha, não existe sozinha no mundo. Ela está ligada a algumas outras liberdades e direitos. Nenhuma liberdade pessoal pode atropelar outras liberdades. No caso dessa, o professor está lá com liberdade de ensinar. Mas a criança tem também um direito, que é o chamado direito de aprender, que também está na Constituição, está na LDB, está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o direito de aprender da criança modera um pouco a liberdade de ensinar. Mas tem mais. O Brasil tem uma legislação
que é o chamado direito da antidiscriminação. Ah, então eu tenho liberdade de ensinar, eu posso chegar lá e posso começar a falar mal de qualquer tipo de pessoa, pessoas deficientes, pessoas negras, posso dizer que elas não prestam. Não, eu não posso usar a liberdade de ensinar como uma prerrogativa para poder produzir discriminação na sala de aula. Tem mais, tem uma terceira. O professor ou a professora põe o pé na sala de aula, tem liberdade de ensinar, sim, estamos repetindo isso desde o início, mas isso não significa que um professor de Química e de Física ou um professor de História possa começar a desenvolver uma aula com um conjunto de inverdades científicas. Por quê? Porque a escola é o lugar da aprendizagem científica. Eu, como professor de História, não posso dizer, gente, Cabral chegou aqui, entende, navegando nas asas da Paner ou veio de disco voador, porque isso não está de acordo com a tradição historiográfica. Então tem esse compromisso também. A liberdade de ensinar não pode atropelar a alfabetização científica. Tem mais? Tem sim. Tem a questão também de que o meu diálogo como professor na sala de aula, ele tem que ser feito de um modo que ele seja compreensível, entendível, que ele, assim, ó, pelas culturas juvenis. Então, assim, olha, gente, eu estou aqui dando uma aula sobre Idade Média, sobre a igreja na Idade Média. Eu vou falar a aula inteira em latim, porque na verdade a igreja na Idade Média, ela se expressava em latim. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque aí tem um conjunto de conhecimentos pedagógicos que me diz que na sala de aula eu tenho que respeitar as culturas juvenis, que são as culturas desses alunos que estão na minha frente. Então eu tenho que conseguir encontrar um modo de diálogo com eles. Por fim, um quinto elemento, né, nós vamos desenvolver todos adiante, nos outros episódios dessa série, um quinto elemento é um elemento que diz respeito a um conjunto de tradições pedagógicas, materiais didáticos, dispositivos curriculares, que ao longo de um tempo os sistemas de ensino foram consolidando. Quando o professor ou a professora põe o pé na sala de aula, ele está dentro de um exercício profissional, que ele não é o primeiro, tem outros que se seguiram além dele, né? Bem, nós esperamos que o tema da liberdade de ensinar, que a gente abre aqui no nosso canal, tenha sido do seu interesse. E a gente, para seguir, deixa algumas perguntas. A primeira, quem está nos assistindo é professor e a professora. Vocês acham que ao exercer a docência nas salas de aula, vocês têm toda a liberdade de ensinar que vocês gostariam? Uma boa pergunta. Participa aqui e manda as questões para nós. Quem está assistindo e é aluno ou aluna, acha que tem professores e professoras que exerceram talvez mal, de modo inadequado, a liberdade de ensinar? Escreve para a gente aqui, para a gente pensar os episódios para diante. Outras pessoas, pais e mães, pessoas em geral, o que é que pensam disso, né? Bem, fica aqui o convite para seguir nessa nossa série. Esse é o primeiro episódio, em que a gente vai tomar a ideia de liberdade de ensinar e vai desenvolvê-la para esses vários lados, com vários exemplos e outras coisas, no sentido de engordá-la, porque nós quisemos abrir esse nosso canal com esse tema, liberdade de ensinar, porque nós consideramos que é um tema extremamente importante para quem é professor, para quem é professora.